Muito bom, pessoal. Muito boa E aí, noite a todos. Andréia, tudo bem? André, minha querida Andréia, sejam bem-vindos todos. Isso aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tá beleza aqui. Legal. Bom, então como eu estava falando, o Carlos, eu tive a oportunidade de conhecer ele ano passado em um evento que a gente participou junto, treinamento de desenvolvimento pessoal que a gente fez junto, e eu tive o prazer de conhecer ele. Hoje eu posso considerar ele como um amigo meu, um mentor, né? E o Carlos, ele é consultor jurídico, né? Especialista aí em gestão de negócios, e vai estar trabalhando aí, vai estar trazendo muito conhecimento para a gente, principalmente a esse tema aí que a gente que foi proposto, né? Que são as 6 características que vêm antes da competência, né, Carlos? É um prazer tê-lo Legal. aqui. Eu fico muito honrado de ter você aqui para a gente continuar aí essa série de lives que eu estou fazendo, convidando várias pessoas aí que já passaram pela minha vida e que de certa forma fizeram a diferença, principalmente na área da minha área de formação, que é a zootecnia, mas que hoje eu busco, que é a área de desenvolvimento humano também, né? Para comemorar aí a Semana do Zootecnista, que vai ser daqui a 3 semanas, lá no dia 13 de maio. Então é importante ter você aqui também para estar falando esse tema que eu acho que é importantíssimo aí, que o pessoal vai gostar. Não esquece de pegar lápis e caneta aí, caneta e papel aí, pessoal, que hoje o negócio vai ser bruto. A nossa prévia foi muito boa, né, Edu? Pois é. Primeiramente, Edu, muito obrigado pelo convite. Poxa, eu posso dizer que é uma honra para mim participar desse encontro tão precioso que você tem feito, reunindo tantas pessoas importantes no ramo da veterinária, da Zootecnia. do agro, né? Que são pessoas que encontram identidade, né? Com a sua carreira e o prazer de um consultor jurídico, advogado por formação, né? Que se propõe a prestar serviços diferenciados para os seus clientes, não só apenas com as competências jurídicas, né, mas também indo além de apoiá-los e assessorá-los na gestão administrativa e jurídica dos seus negócios, né, também fazendo com que eles sejam diferentes, atuem diferentes no mercado, especialmente naqueles mercados em que eles atuam. Então, nossa experiência já de muitos anos, tenho aí 23 anos de formado e atuante no ramo empresarial e também apaixonado pelas ciências e pela ciência do relacionamento humano. E tenho o prazer de conhecer o Eduardo, que também é um outro apaixonado, né, dos estudos que envolvem o tema. Então, estamos aqui hoje para falar um pouco das 6 características, né? Vamos nos limitar a 6, até porque o nosso tempo também é pouco, mas se fôssemos de verdade dar asa a esta imaginação, poderíamos falar de mais de 20 competências que são importantíssimas e que vêm muito antes. Essas características que vêm muito antes da competência que a faculdade nos propõe e até a vida profissional nos propõe, não é? É isso mesmo. Então, vamos primeiro, eu quero muito agradecer a todos que estão aqui na nossa live, né? Vi aqui que tem pessoas muito, muito especiais. Muito obrigado a todos vocês que disponibilizaram aí um pouquinho do seu tempo, do valioso tempo, para nos prestigiar nesse bate-papo de amigos, mas que certamente vai trazer muito valor para vocês. Show, né? Show de bola. Muito obrigado por estar aqui, Carlos. Obrigado mesmo. E obrigado a todos vocês que estão entrando aí. Olha, muita gente legal. Pessoal da Zoe aí, ó, Paty, tudo bem? Então, Carlos, vamos lá. Como que a gente pode, como que você pode dar nisso aí? O que são, né? Então, o que são essas tal das... Antes da gente falar dessas características, assim,
seria legal contextualizar competência, né? Competência é uma coisa bem ampla. Então, o que você poderia falar, então, para o pessoal entender melhor com relação à competência em si, antes da gente entrar nas características para a gente chegar nela? Isso. Nós temos como... Por que a gente propôs esse tema? A gente acredita muito fortemente que toda aquela bagagem que nós somos sobrecarregados dentro da faculdade, né? Dentro da faculdade e a própria vida profissional, elas nos dão competências profissionais e nos induzem por uma carreira que, vamos dizer, que é formal, né? Aquele paletó que nós nos vestimos, né? Eu comentei com o Eduardo hoje, a bota que ele veste para ir ao campo, o médico que se veste no seu jaleco e com seu estetoscópio. Tudo isso faz parte das competências que cada uma das profissões trazem, ou nos trazem, né, a partir do momento em que a gente se propõe a fazer um curso superior. Mas muito antes disso, né, numa forma muito antes disso, são exigidas características de todos nós que vão fazer toda a diferença, né, que fazem toda a diferença nos nossos relacionamentos interpessoais e da forma com que, seja profissionalmente, você conduz a sua carreira, seja através do cargo que você exerça em qualquer das suas atividades, você vai exercer essa liderança, né? Como é que a liderança propriamente dita, ela é exercida na prática? Os bancos da escola não nos ensinam, os bancos das universidades nos ensinam. Perceba que fizemos hoje uma analogia a respeito disso, que mostra muito claramente que o banco da faculdade, eles nos trazem grandes paixões, mas paixões teóricas, né? Onde nós nos repousamos anos após anos estudando as teorias, estudando os métodos, as técnicas, no caso da zootecnia, todo o processo de cultivo, produção. No caso do direito, nos debruçamos lá sobre as leis e sobre os desdobramentos que as leis fazem nas nossas vidas, encontrando ali meios para que esses problemas sejam resolvidos, né? Importantíssimos. Tudo isso é importante, né? É importante ressaltar que a importância disso tudo, né? Do meio acadêmico, disso tudo faz parte, né? Isso. É claro, indispensável. Indispensável, né? Para isso que a gente se esforça e vai. Mas percebam que existe um ponto em comum dentro de todas as matérias, seja ela qual for. No nosso caso, as matérias jurídicas, né, as matérias médicas, as matérias de medicina veterinária e assim por diante, cada uma delas vai trazer uma teoria. Mas, em poucos momentos, é dado pouca, ou se não nenhuma atenção para o que vem antes de tudo isso, que são as pessoas. E o quanto que esse relacionamento interpessoal que nós temos que ter depois dos bancos escolares deve ser de certa forma manejados por nós tão logo nós terminamos nossa faculdade, né? Isso. Então, quando nós nos encontramos com esse problema, né, vamos chamar isso de um problema, não sei nem se bem é um problema, mas é uma situação que invariavelmente acontece para todos. No nosso caso, no ramo jurídico, tem que atender um cliente. Poxa, mas alguma vez você já atendeu um cliente? Você já se colocou no lugar do cliente para entender a situação sobre os olhos dele, né? E na zootecnia não é muito diferente. E nas outras carreiras profissionais a gente pensa que também não é interessante. É isso mesmo. Ontem a gente até comentou com relação a isso, né? Muitas vezes a gente estuda muito a técnica, a gente sabe muito isso, mas não se tem o olhar para as pessoas, como você falou. A gente sai da universidade muitas vezes sem saber como lidar com as pessoas. Né? E isso é muito importante, isso que você está trazendo, né? Porque independente de como você falou, independente da carreira que aqui nós estamos falando, zootecnia ou advocacia, ou o que seja, do agro, né? É importante que a gente entenda que por trás
daquilo que a gente ama, por exemplo, vou falar da zootecnia. Eu vou fazer zootecnia para lidar com animais. Só que ninguém contou pra gente que quando a gente sai, a gente lida com muitas e muitas e muitas pessoas, né? A Então, Josi antes, falou isso ontem, né? né? A Josi falou, ela acabou de entrar e falou muito bem sobre isso hoje. Foi um ponto muito importante que vocês debateram ontem. Agora, do nosso lado, nós trouxemos aqui 6 características que nós entendemos das inúmeras características, né, que podem existir antes da nossa competência técnica, teórica. Existem 6 características que a gente gostaria de compartilhar com vocês aqui, que são, nós vamos enumerar aqui e falar de cada uma delas, né? A humildade, né? A ética, a disciplina, a criatividade, a ambição assertiva e a iniciativa. Essas são as 6 características que nós, dentre as inúmeras, né, repetimos aqui só para não eliminar nenhuma outra que possa verdadeiramente fazer parte desse rol que é tão amplo, né? Sim. Mas que são aquelas que fazem, que verdadeiramente produzem efeito prático na nossa carreira. E que são características que são indispensáveis para a nova economia, né? Essa economia que trata de maneira tão marcante a humanização nas relações. Sim. Isso que acreditamos, na medida em que não importa muito, é tão importante quanto a relação teórica, mas o mais importante disso tudo é a humanização que essa relação interpessoal é depositada, não é isso, Du? Então, é isso. Isso mesmo. Eu gostaria de comentar, sejam bem-vindos todos que estão chegando aí, né? Já vi aqui que tem uns grandes amigos e pessoas admiráveis aqui, parabéns. Muito obrigado novamente por disponibilizar um tempinho para a gente aqui. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre humildade, né? Que para nós, humildade está, vamos dizer assim, vamos chamar a nossa primeira lei, das mais importantes, envolvendo as características que vêm antes da competência. Por que humildade? Todo mundo deseja ser humilde, né? Eu penso que a humildade ela é um desejo da maioria. Mas a gente sabe que nem sempre esta é uma característica que a gente encontra nas corporações por onde a gente transita, né? Pelos lugares onde a gente transita. Nós vamos encontrar muitas pessoas que para se sentir grande, né, que se sentem grande, vou reverter, que são pequenas, né, sabem que são pequenas, se sentem grandes, acreditam que sejam grandes, mas que para crescer mais tem que diminuir outra pessoa. Nossa, demais. Né? Isso aí é de praxe, a gente vê muito isso, né? Isso em todos os lugares, não só na zootecnia, no serviço público e em tantos outros lugares. Eu falo do serviço público porque é onde eu também estou inserido, né? Eu não trabalho só com a zootecnia, eu estou dentro do serviço público e né, a gente sabe que isso existe muito, né? Eu acho que em todo lugar. E dentro da zootecnia, nossa, demais. Dentro das universidades, em todo lugar a gente vê a pessoa tendo que diminuir o outro para se elevar. E muitas vezes justamente esse tipo de pensamento que faz com que a pessoa lá na frente pare de prosperar. Pare de prosperar e mais, né? As oportunidades que passam ao largo dessas pessoas. Na verdade, não há. E uma coisa certa, né? Se as pessoas querem crescer, não é possível crescer sozinho. A gente tem que crescer acompanhado, não é? E uma forma de crescer acompanhado é indispensável que a pessoa seja humilde. Humilde para compreender que ela não sabe tudo. Humilde para entender que mesmo que ela imponha todos os esforços que ela possa dedicar na vida, ela ainda não saberá tudo, né? E mesmo assim continua progredindo na vida,
porque aceita essa condição de deficiência mesmo e aceita compartilhar com outro o seu conhecimento, que cada vez é mais precioso, porque quando a pessoa é humilde, ela não divide, ela só multiplica conhecimento, né? Na medida em que ela compartilha, ela não subtrai, ela só soma mais conhecimento na sua Claro. vida profissional e assim ganhando mais prosperidade, Justo. que é verdadeiramente o que a grande maioria das pessoas buscam, prosperidade na vida, não é? E quando você fala com relação à humildade, né, é a questão de não julgar, né, a partir do momento que, às vezes, a gente julga muito os outros, né, o olhar, quando a gente olha para o outro e alguma coisa incomoda a gente naquilo, naquela outra pessoa, muitas vezes é alguma coisa que dói na gente. Então, Sim. a gente não. Aí, pra gente ser mais do que aquela outra pessoa, a gente. Primeiro, que a gente não é humilde, a gente tenta achar um jeito de pegar e se elevar diante dela, né? E é o Ah, julgamento. É o julgamento, a gente está julgando o outro, né? Quando a gente é, pensa dessa forma. e quando a gente fala do não julgar, né? Eu estou vendo aqui grandes amigos advogados, né? Eu também. Pessoas de expressão aqui que estão entrando, muito obrigado por isso. Nós temos uma característica, você inverteu a câmera aí, Como é que desinverte? desinverte aí, tem o botãozinho aí que você vai perceber que vai desinverter a câmera. Tá bagunçado, gente. Não, Aqui, achei. então pronto. Então a gente estava falando aqui, né, da questão da humildade. Mas ser humilde tem uma coisa muito relevante que eu gostaria de pontuar. É diferente você não é diferente você ser humilde de você ser subserviente, Com né? certeza. E isso precisa ser pontuado aqui. Na medida em que ser humilde não significa necessariamente que você abre mão dos seus valores, que você renuncia aos seus interesses próprios, verdadeiros, em detrimento do outro. Isso é ser subserviente, isso é aceitar sem contestar a opinião alheia. Como a gente bem disse no começo, ser humilde é algo que vai além. É ter consciência própria de que não é dono da verdade. Se colocar verdadeiramente no lugar do outro e ponderar se dizer sim para sim e se dizer não quando é para dizer não. Né? É isso Não mesmo. tem um problema. O humilde não deixa de ser humilde quando ele diz não. Ele continua sendo humilde, mas ele reserva para ele aquela questão de não ser subserviente a absolutamente tudo que passa à sua frente, não é? É isso mesmo. E quando você toca nesse assunto, entra muita questão justamente do medo de não ser também suficiente. A questão do não julgamento, né? Aí quando entra nisso, entra bem no outro tópico, né, Carlos? Você vai falar Ah, sim, na outra exatamente. característica, que é justamente a questão da ética e da honestidade, né? Que a partir do momento que você... Acho que você pode falar, né, com relação a isso, porque eu acho que tem tudo a ver. A partir do momento que a gente acaba julgando o outro e a gente acaba não sendo humilde, acho que tem tudo a ver, justamente porque a gente às vezes tem muito medo de ser julgado, medo da culpa, ou medo de não ser suficiente. Isso faz com que entre na próxima característica, que é a honestidade. Que é honestidade. Percebe que quando a gente fala de honestidade, né, parece que é algo que, poxa, mas para que você põe entre a característica principal na competência a honestidade? Parece algo que já nasce, está muito envolvido com o cerne da própria questão, né, Edu? Mas Isso. quando, na contrapartida, veja que nosso país sofre profundamente as consequências da absoluta ausência dessa questão ética, da questão da honestidade nas relações, né? O jeitinho brasileiro, né, que é motivo de orgulho para muita gente, mas que faz com que o Brasil tenha
nas suas consequências econômicas, políticas, todos os efeitos que são sofridos, né? Justamente pela falta desse conceito estar claro dentro das características de comportamento, né? O que é ser ético, o que é ser honesto? É ser honesto nas relações, inclusive das relações pequenas, nas relações que têm pouco valor econômico. É ser honesto consigo mesmo, em dizer sim quando é para se dizer sim e dizer não quando é para dizer não. Foi frisado aqui há pouco, muito bem pontuado aqui, a questão de quando a gente se coloca para dizer não, a gente perde a autoridade, quando na verdade dizer não faz parte da resposta, né? Sim ou não? Tem o mesmo peso, ou deveria ter o mesmo peso dizer não. A questão é o quanto que a gente tem dito de não para as questões que desafiam a ética e a moral. Mesmo que elas não sejam ilegais, né, na sua natureza, vale sempre a pena, antes de tratar o assunto de maneira teórica, sob o filtro da competência, analisar se ela verdadeiramente ela é ética e é moral. Se ela desafia aquilo que para nós é um valor tão profundo, tão intrínseco no nosso conceito, que se desafiado, vai desafiar aquilo que a gente acredita, verdadeiramente acredita, né? E por isso a gente acredita que a ética e a moral sejam verdadeiramente dois aspectos que são essenciais como característica que vem antes da competência, não é? É isso mesmo. O pessoal está comentando aqui, ó, Carlos, né? Tem muita confusão com humildade e falta de autoridade, ou não ser um bom líder, né? Uhum. E a Deise também comentou aqui, fazer a terapia do espelho. É aquela questão que eu estava falando do julgamento, eu acredito que seja, né? Pessoal, se vai tendo pergunta, vão colocando aí. Legal, legal. Pessoal, vai convidando também aí, ó. Tem um aviãozinho aí do lado do comentário aí. Compartilha aí com seus amigos, com a família, que o assunto, se entenderem que o assunto pode alcançar mais pessoas, compartilha aí também. Isso aí. Compartilha aí, pessoal. Olha o comentário da Cíntia, grande Cíntia, tá? Show de bola. Obrigado por estar aqui, Cíntia. Ela vai estar aqui com a gente na semana que vem, spoiler. Não. Viu? Fazer faculdade vai além da sala de aula. A participação em um grupo de pesquisa, empresa júnior, centro acadêmico, faz com que o aluno desenvolva essas características. Com certeza, absoluta. Isso que você trouxe me lembra a minha jornada, né, de ter a oportunidade de ter participado, por exemplo, de uma empresa júnior, né, onde a gente já começa a ter o contato com as pessoas, o fora, né, ter essa relação com as pessoas fora do meio acadêmico, né, e essa questão de grupo de pesquisa também. A gente às vezes não percebe que não, é como a gente falou, não é só o animal, na área de zootecnia, não é o animal, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe lá, já começa lá no início da nossa carreira. Lá no início, quando a gente faz os grupos de pesquisa e tem que fazer experimento, é lá que a gente tem que começar a aprender a se relacionar com o outro, entender o outro, né? Eu, particularmente, tive dificuldade na minha época de graduação, porque eu não entendia, eu não me conhecia, eu não sabia por que eu era muito reativo às outras pessoas. Né? Isso me fez muitas vezes deixar de buscar justamente essas características, né? Às vezes da humildade, né? Por quê? Por justamente não ter como é que eu posso falar? Aquela questão de medo, né? De não ser suficiente, né? E quando a gente se conhece e conhece o outro que a gente está trabalhando junto, a gente já começa a desenvolver essas características para, sim, sair da universidade com a competência, né? Muito bom. Mas aí o Carlos vai falando aí um pouquinho mais, e a Deise também comentou, e eu sou muito grato à empresa Júnior, né? Na época que eu participei, eu acho que eu sou da época que a Cíntia estava lá ainda. Isso mesmo, ó, a Deise falando aqui,
Isso mesmo, tudo que nos irrita nos outros está dentro de nós e não sabemos lidar, então projetamos a culpa e culpamos os outros. É com certeza, muitas vezes o que me irrita, o que irrita no outro é justamente o que muitas vezes é espelho nosso, né? A gente tem que Legal. sempre olhar isso. Deixa eu pegar aqui um gancho seu que você disse quanto a essa questão de autoconhecimento, né? Uhum. Um dos processos que nós fazemos, tanto aqui no nosso escritório como você aí nos seus atendimentos, é um processo de análise de perfil, Com que ajuda certeza. demais, perfil de comportamental e de liderança, que ajuda demais as pessoas no autodescobrimento, no autoconhecimento, na medida em que mostra um caminho, né? Um caminho mais inteligente ou menos intuitivo e mostra um desdobramento ali que é sempre muito mais fácil de se autoconhecer diante de uma análise feita baseada em ciência, baseada em critérios científicos, né? Então, o Eduardo, certamente, o Eduardo é especialista nesse tipo de análise e pode ajudar todos vocês aí que desejarem nesse Nossa, tipo de análise. como a análise de perfil comportamental fez com que eu me entendesse o outro, né? A gente comentou um pouquinho ontem na live de ontem, mas é importante que a gente fale aqui. Eu fico imaginando se eu soubesse disso na época lá atrás, há 10 anos atrás, como as coisas seriam diferentes, como eu saberia lidar com o outro de uma forma mais humilde, mais saber lidar com o outro realmente, né? Saber se colocar no lugar do outro, né? Ter mais empatia, talvez, posso falar assim. A análise de perfil comportamental, ela abre muito a mente da gente para isso, né? Legal, isso dá referência para que a gente fale do nosso outro tema, que é a disciplina. E ajuda demais no processo, a partir do autoconhecimento, quando nós passamos por um processo de descobrimento dessas nossas características, que acontecem muito antes da competência, a disciplina é um elemento, é um das nossas leis aqui, mais uma das nossas leis que nós trazemos aqui hoje, para reforçar a exigência de que não é possível, ou a gente acredita que não é possível, que nenhum processo planejado e organizado seja conquistado em resultado sem a aplicação metódica da disciplina. Engraçado, né, Edu? Uhum. Que quando a gente fala das competências e quando a gente fala da competência adquirida durante a nossa carreira profissional, seja ela qual for, o quão disciplinado nós éramos. Então, nós íamos para a faculdade, nós nos dedicávamos, bem ou mal, mais ou menos, mas nos dedicávamos de maneira aplicada a estudar aquela montoeira de livro, aquela montoeira de tese, teoria, para colocar na prova lá, escrever numa prova uma teoria que nunca mais você vai usar na vida, mas que a gente se dedicava a decorar, a entender e até escrever na prova, né? Agora, Eduardo, quantas vezes na nossa vida a gente para planejar o nosso propósito? Para planejar e ser disciplinado para alcançar algum objetivo na nossa vida. As nossas experiências aqui no escritório dão conta de que a maioria dos nossos clientes, e são clientes, pessoas jurídicas, são empresários, empreendedores de médio, de pequeno e médio e até grande porte, eles têm dificuldade incrível de fazer um planejamento e planejar e se dedicar de maneira dedicada e disciplinada a alcançar aqueles resultados que foram traçados, né? Especialmente o pequeno, né? Que tem vamos dizer assim, eu empresário, líder de mim mesmo, né? Esta pessoa, a grande maioria dos empresários brasileiros tem uma característica muito importante, que é a próxima que nós vamos falar, que é a criatividade, muito ativa. Mas tem uma baixa, isso é um estudo internacional, inclusive realizado pelo Sebrae, organizado pelo Sebrae, que dá conta de que o brasileiro ele tem uma capacidade incrível de criatividade, mas na contrapartida, ele é péssimo no planejamento.
né? Ele peca demais no planejamento, porque entende que o fazejamento talvez seja mais efetivo, produza resultados mais rápidos. Contudo, o resultado que não é medido não é um bom resultado. Na medida em que não se tem um caminho, qualquer caminho serve, né? Ontem você e a Josi falaram muito disso, do caminho da Sim, Alice. E não pode ser assim. A gente sabe que qualquer planejamento é melhor do que planejamento nenhum. Mas a opção invariável por ausência de disciplina é uma das características essenciais para o profissional, seja ele qual for, para o empresário e até para a nossa vida, pessoal, né? pessoal, ser disciplinado, né? Conquistar verdadeiramente aquilo que você deseja na sua vida. A disciplina é fundamental para tudo, absolutamente tudo. Contudo, infelizmente, ainda não é uma característica que é levada a sério pelo brasileiro médio, né? Com certeza. Nós temos o exemplo mais cedo, né, da questão do Ayrton Senna. Você pode até exemplificar, né, o quanto que isso é relevante, esse fato, né? A questão de realmente ser é, a disciplina, né? Onde que leva as pessoas? Você acha que a gente acha que o Ayrton Senna, se ele não fosse se não tivesse disciplina, ele não seria quem ele foi, né? E eu trago ainda o Phelps, por exemplo, né? A disciplina que levou ele lá, o que ele fez de diferente para ele ganhar tanta medalha? Né? Ele foi disciplinado, ele estava lá no domingo, todo domingo. Ele pensou assim, cara, todo mundo treina 6 vezes por semana. Eu vou ser diferente, eu vou ter disciplina, eu vou treinar 52 dias a mais num ano e eu vou estar na frente. Então ele foi disciplinado, ele treinava um dia a mais, no domingo. E assim, como que ele fez? A disciplina levou ele lá, não foi o acaso, né? A gente tem que pensar muito com relação a isso, né? Como a disciplina ela é importante, mas com planejamento, como você falou, né? Não Muito. é E a só, gente não para, né? Justamente para fazer o planejamento. Nem lá atrás a gente leva às vezes nas coxas. Isso não só na faculdade, quando a gente recém forma, a gente não consegue pegar e parar para traçar o que a gente quer para nossa vida. O que a gente quer como profissional. O que a gente quer como filho, o que a gente quer como marido, e que seja, a gente não planeja, a gente não faz planejamento, né? É como você diz ali, fazejamento, né? Então, como é importante isso, né, na vida da gente, e às vezes a gente só precisa colocar no papel. para ser diferente. A partir do momento da iniciativa em que se coloca no papel, as coisas já tomam um cenário diferente. Precisa de mais? Talvez nem precise de mais, simplesmente colocar no papel, colocar numa planilha, colocar num caderno antigo, mas acompanhar verdadeiramente de maneira disciplinada esses aspectos, que fazem toda a diferença na nossa vida profissional, pessoal e nos negócios, não é? É isso mesmo. A Ivani aqui, né, colocou, o ponto é esse, até tem planejamento, mas não há disciplina para executar o plano. Peraí que saiu. Fato público do brasileiro. Planeja e até põe até por meta, mas fraqueja no caminho, no meio do caminho, né? É isso mesmo, né, Ivani? A gente, por isso que são 6 características para chegar na competência. Não adianta a gente ter só ter disciplina ou só o planejamento. Planejamento não é uma dessas características que a gente elencou aqui, né? Mas ele está dentro, é claro, inserido. Mas a gente entende que quando a gente não tem todos de uma forma equilibrada, talvez justamente que a coisa desande. E a Deise comentou aqui, né? O preço da liberdade... Peraí. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Tudo a ver com disciplina, com certeza. Tem uma coisa que a gente usa nos nossos processos, tanto o processo de desenvolvimento das competências de gestão de empresas, quanto dentro dos processos os processos que o Eduardo faz dentro dos processos dele também, da empresa de coach, onde nós aplicamos uma ferramenta que se chama A5C, né?
A5C significa nada mais do que é um resumo dos termos alinhamento, clareza, caminho, caminhada, consistência e conquista. O que na verdade é isso? Esse é um trajeto que permite a cada um de nós que planejemos o nosso caminho. Mas para tudo isso, vejam só, vou repetir, clareza, que está muito alinhado com aquilo que a gente está falando aqui, foi dito aí agora, onde as pessoas até planejam, até tem claro aquilo que elas desejam. Elas dão o segundo passo, sempre de forma alinhada, em definir um caminho por onde seguir. Olha, eu vou fazer esse projeto por esse caminho. A caminhada também começa com os primeiros passos, com a ação, que vem muito em linha com o que a gente vai falar da iniciativa logo no finalzinho do nosso encontro aqui. Mas tem uma coisa que é o fraquejamento aí, né? Onde as pessoas normalmente fraquejam, que é a consistência. Que é o momento definitivo que separa a caminhada da conquista. E essa consistência é onde as coisas começam a derrapar, onde existem ali picos e vales que vão interferindo no nosso planejamento e no nosso desejo, e é o momento onde se fraqueja. Né? Eu acho que às vezes, justamente às vezes a pessoa tem uma clareza, mas ela coloca uma clareza muito superficial, talvez, sem ser atingível, né, Carlos? Muitas vezes eu tenho clareza o que eu quero, mas a pessoa não mensura aquilo. Então a impressão que dá é que é muito longe, é muito distante de alcançar. Aí a disciplina como é que fica, né? Meu Deus, para que eu vou me esforçar tanto? Isso daqui está tão inatingível. Por isso a importância de ter pequenas metas, pequenas paradas, né? Para você chegar e atingir, né? De avaliação, justamente. De avaliação, de alinhamento, saber se esse caminho é um caminho que foi, se é o caminho certo que foi tomado. Não tem nenhum problema retroagir dentro de um planejamento para se tomar um caminho certo, reiniciar uma caminhada, desde que haja clareza no alcance dessa conquista, né? Essa ferramenta ela é muito valiosa e nos permite uma grande constatação e medição pelo caminho, né? Medição durante o trajeto que nós chamamos aqui de caminhada, não é? É isso mesmo, e quando você fala na caminhada, muitas vezes existiam os ajustes, né? O recálculo, amanhã a live de amanhã é bem isso. Nós vamos falar sobre recálculo de rota, né? É importante a gente entender que o planejamento ela é um guia para você. Mas, meu Deus, não deu certo isso, eu vou desistir. Aí a disciplina... Não, a gente tem que entender que é preciso ajustar a vela do barco conforme as coisas vão acontecendo, né? Sim. A gente precisa entender e tirar proveito das coisas que acontecem. Tudo tem um lado positivo. A gente tem que tentar ver dessa forma, como aprendizado, e realinhar a rota, realmente ajustar a vela do barco que está levando a gente em direção do nosso objetivo. É isso mesmo. E aí nós vamos falar de uma coisa um pouco mais polêmica agora, né? Que é a ambição. Termo estigmatizado, termo bastante confuso, né? Até por certas crenças que foram incutidas na nossa cabeça. Não importa por quem, mas invariavelmente falar que um sujeito é ambicioso traz uma impressão negativa de que ele está disposto a subir a cabeça de cortar a cabeça de quem for necessário para alcançar aquilo que ele deseja, né? E nós entendemos que é muito pelo contrário. O que vem depois da ambição, ou que a forma pelo qual você aplica a ambição é uma das características importantíssimas que vem antes da competência e que vão apoiar a pessoa a desempenhar melhor aquilo que ela deseja para a vida dela, né? Então, só para contextualizar, nós separamos a ambição em dois tipos de ambição. A ambição assertiva, que é aquela clara, com propósito
de autoconfiança, aquela que é baseada naquilo que a pessoa verdadeiramente quer para a vida dela, né? Isso. Então, é aquela força impulsionadora que faz com que a gente tenha um propósito para levantar pela manhã da cama e que cada um de nós consigamos, a partir da definição de um propósito claro e bem definido, termos força para poder seguir em frente. Aquela garra, aquela energia indispensável para alcançar tudo aquilo que a gente precisa na vida. Não é? Com certeza, e quando a gente fala você fala em ambição assertiva, e daí vem essa palavra propósito, muitas vezes assusta, né, as pessoas, porque propósito parece uma coisa tão, tão ampla, e realmente se for ver, mas, cara, às vezes o propósito a gente tem que também perceber que pode ser coisas não tão grandes assim. Às vezes a pessoa perde justamente a disciplina, meu Deus, eu não tenho propósito, aí acaba não traçando metas para a vida dela, né? Porque, meu Deus, eu não tenho propósito, o que eu faço da vida? Né? Não, essa ambição assertiva, eu acredito que seja não só nas coisas grandes da carreira da gente, tá, você tem que ter ambição, mas ter ambição também nas pequenas e médias coisas para a vida. Isso faz dar combustível para você ter a disciplina, né? É o propósito. E festejar, né? E festejar e comemorar pequenas conquistas baseadas nessa nossa ambição particular. E a outra ambição que a gente não falou aqui, que é aquela ambição agressiva, que é justamente aquela que é repudiada e que vai muito contra os princípios que norteiam vamos dizer, aquela nossa primeira lei da humildade. Não adianta a pessoa ter ambição agressiva, na medida que a ambição agressiva não leva a pessoa a lugar nenhum, né? Tem que saber ter... como você falou, existem dois tipos de ambição, né? E a assertiva, que é o que a gente está querendo falar aqui para vocês, que é essa que é a boa. Não significa passar por cima dos outros, né? Não é a falta de caráter. Quando você... Aí já desanda todas essas características que a gente já falou lá, a humildade, a honestidade, a ética. Né? Então, ter ambição, mas uma ambição assertiva, uma ambição que é boa para a vida da gente, que faz com que a gente movimente-se, né, em busca dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Muito bem, é isso. E por último aqui, para a gente falar da iniciativa, que é o poder da ação, não é, Eduardo? Com certeza. Que é aquela questão que nos move, que verdadeiramente fazem as coisas acontecer. Tiram aquele... que deixa de ser aquele desejo simplesmente mental e passa a ser verdadeiramente algo que vai produzir resultado nas nossas vidas, que vai produzir nada mais do que movimento, né? E só há prosperidade se houver movimento. Se houver movimento bom, no sentido de gerar prosperidade, riqueza e tudo que a vida nos pode permitir, não é? E quando a gente fala de iniciativa, desse poder de ação, é acreditar verdadeiramente que você pode, que cada um de nós podemos alcançar aquilo que verdadeiramente desejamos, né? Conversamos um pouquinho mais cedo aqui, esse assunto deu muito o que falar, né, Eduardo? Sim. Na medida em que eu pessoalmente acredito que nem todo sonho ele é possível, né? Existem sonhos na vida da gente que realmente não são alcançáveis dentro de um planejamento mais smart, né? Porque não adianta se colocar muita energia naquela questão que você sabe que é inalcançável. Mas o que a gente quer trazer aqui são as iniciativas que verdadeiramente possam ser alcançadas. Aquelas que estão próximas da gente e que com um pouquinho de iniciativa podem produzir grandes movimentos de riqueza, de valor para a humanidade, tal como movimentos como esse que o Eduardo está fazendo aqui, de reunir pessoas que têm notório saber nas suas determinadas áreas, né? E que se propõem a ter a iniciativa de bater um papo,
e compartilhar com as pessoas um pouquinho daquilo que conseguiram reunir durante a sua vida, que é uma coisa mais importante, conhecimento, não é? É isso mesmo, a questão de quantas vezes a gente tem a ideia, tem o pensamento, mas justamente não tem a iniciativa, né? O agir, o acreditar naquilo que a gente quer. A gente só vai saber se a gente tentar, né? Então, acho que uma dessas características para que a gente tenha a competência realmente é a iniciativa, né? É realmente esquecer um pouquinho o julgamento dos outros, né? E, é claro, agir, mas agir com consciência. E como você falou, muitas vezes quando a gente coloca não coloca uma meta smart, o que é uma meta smart, né? Que é uma meta que a gente consegue mensurar, que a gente consegue que seja específica, né? Que ela seja que tenha um tempo para execução mesmo, o que seja relevante para você na sua vida, né? Então, Isso. você tem que entender que muitas vezes por não fazer isso, né, na sua vida, é que às vezes a gente não alcança aquilo que quer. Então, ter iniciativa e agir realmente em busca daquilo que a gente quer e sabendo e tendo consciência que a gente pode alcançar, sim, mas olhe realmente se isso pode ser mesmo alcançável. Não adianta eu falar, psicologia positiva, beleza? É importante e a gente tem que ter, eu acho que sem a psicologia, sem ter os pensamentos positivos, a gente não chega a lugar nenhum. Não adianta a gente pensar ao contrário disso, né? Então, eu acho que a iniciativa é o que fecha aí para a gente conversar um pouquinho aí sobre a competência, né? Para a gente finalizar aí. Só um aspecto importante que eu faço muita relevância e que eu entendo muito importante nos nossos negócios e nas nossas vidas é a questão de você ser diferente, né? De você ter iniciativa, mas pensar que não basta ter iniciativa para ser mais uma pessoa dentre milhares de outras pessoas fazendo ou operando a mesma coisa. Um pouquinho mais cedo, nós estávamos repassando sobre aspectos que causam, que estão relevantes aqui, que estão borbulhantes nessa época da quarentena. Uhum. E trouxemos aqui a debate um assunto que era o desemprego, né? O quanto que os brasileiros têm o temor de ficarem desempregados, de perderem as suas colocações. E isso vai acontecer invariavelmente, que é um dos reflexos negativos de uma crise como essas que nós estamos vivendo. Mas, na contrapartida, existe ali, naquele momento, e até antes desse momento, uma reflexão de iniciativa que é muito importante, que a gente acredita ser muito importante, dentre essas características, que é ser diferente. Né? Ter iniciativa, mas que essa iniciativa leve a um caminho utilizando aquela criatividade própria do brasileiro, onde ele usa as suas melhores competências para encontrar fazer coisas diferentes. Nós, no nosso trabalho de assessoramento consultivo aos nossos clientes, a gente frisa muito isso. Isso faz parte do nosso propósito. Repensar o negócio sob pontos de vistas diferentes, para que aquele negócio do nosso cliente seja diferente de todo aqueles milhares de outros concorrentes que ele vai ter. Poxa, mas aí sempre vem aquela pergunta, mas como que eu vou ser diferente? Diferente não necessariamente precisa ser conceitualmente diferente. Qualquer produto que seja minimamente diferente do seu concorrente já é diferente. Qualquer iniciativa profissional que se permita olhar no entorno e não apenas no ponto, se permite ser diferente. Conversamos um pouco mais cedo aqui sobre as questões da zootecnia, do agro, né, Edu? Onde nós estávamos debatendo, mas quando nós saímos do banco da faculdade, saímos com uma profissão, né?
nossa maior preocupação é não encontrar emprego. É claro que no meio de uma multidão de braços levantados, vendendo um único produto, o seu diferencial vai ser só o preço, né? Então, eu vou escolher aquele profissional que eu possa pagar menos. Mas o que você tem feito para ser diferente da grande maioria? Tem aprendido uma língua nova? Tem compreendido outras ciências do seu entorno? Né? Justo. Não necessariamente, né? Vamos pensar aqui. Você entende de matemática? Talvez ser um profissional daquela ciência, de uma ciência qualquer, mas que entenda um pouco mais de matemática, de equação ou de qualquer outra competência, seja um diferencial que possa ser melhor valorizado e receba dentro da sua especialidade um pouco mais de atenção pelo empregador. E muitas vezes existe, né? Existe pesquisa com relação a principalmente por que as empresas contratam e por que elas dispensam, né, as pessoas. Então, às vezes a gente fica muito bitolado naquilo ali só e não busca se desenvolver em outras ciências, como você falou, né? Em outras coisas. E é justamente nessa área que eu vou trazer aqui para vocês a questão pessoal, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento com a pessoa, o autoconhecimento e o saber lidar com o outro. Né? A gente sabe que hoje existe pesquisa falando por que as empresas contratam. Isso aí já está batido pela competência técnica. Mas por que a maioria demite? Questão de interpessoal. De características que você não observou antes da competência. Então, ser humilde, ser criativo, vamos repisar aqui, ser humilde, ser criativo, ser honesto, ser ético, né? Ser criativo, ter ambição assertiva e ter iniciativa são competências que são apoiadoras são características que são apoiadoras da sua competência técnica. Então, amigos, aqui nós estamos chegando no finalzinho aqui, só para não perder muito o nosso tempo, eu vejo que é indispensável que se faça uma reflexão pessoal sobre o quão nós temos nos permitido prestar atenção em cada um das nossas características pessoais que são apoiadoras das nossas competências. Isso aí. Não é isso? Isso mesmo. Então, e a Deise até falou aqui, né? Saber lidar consigo mesmo para conseguir lidar com os outros. Muitas vezes a gente não consegue lidar com a gente, mas a gente quer estar lá, né? Lidando com os outros. Então, é realmente olhar para a gente e ver onde que a gente pode estar melhorando, onde a gente pode estar realmente focando nas nossas competências e realmente minimizando aquilo que realmente interfere de alguma forma as outras áreas, né, da vida da gente, para que a gente realmente melhore. E a Sueli também comentou aqui, temos que acreditar na nossa força interior, com certeza, e colocar paixão e entusiasmo nos projetos assumidos, né? E assim, Carlos, e tem uma frase que logo depois eu vou publicar aqui, né, que eu acho que faz todo sentido, né, com tudo que a gente falou aqui, né, com coragem você torna-se diferente, né, e para fazer a diferença você precisa de competência. Então, eu quero compartilhar com nossos amigos aí um segredo que vai muito apoiador aí com essas características, né, que a gente conversou bastante hoje, né? Eu vou me permitir ler aqui, Se você pudesse fazer só uma escolha na sua vida, durante a sua carreira profissional, escolha verdadeiramente ser feliz. É isso que eu gostaria de compartilhar. Porque a felicidade, ela pode parecer que não é importante quando a gente se dedica às nossas competências. Mas quer saber? Sendo infeliz, que seja por um instante, nenhum dinheiro vale a pena. Então, esse é um segredo que eu gostaria muito que
que todos nós aqui, e agradecer a todos vocês, né, pela generosidade de conceder um pedacinho do tempo de vocês, né, numa noite de terça-feira, para ver um pouquinho da nossa live aí e participar aqui das nossas reflexões, né, Eduardo? É isso aí, obrigado mesmo, pessoal. Dá um feedback aí, pessoal, o que vocês acharam. Qualquer coisa vocês podem estar também mandando um oi pra gente aí. A Daisy fez um comentário muito legal aqui, que faz total sentido, né? A competência técnica se constrói de um profissional, os valores não. Eles já são da pessoa e estão sendo cada vez mais valorizados no mercado de trabalho. E quando você, Carlos, fala sobre... trouxe aí a questão da felicidade, que tem tudo a ver com os valores. Às vezes a gente não consegue perceber que os valores de uma empresa, da onde a gente está, não são os mesmos que os nossos, e a gente não consegue entender por que a gente é infeliz, por que a gente é frustrado, porque a gente não conhece quais são os valores nossos, né? E a gente acaba se moldando ao valor dos outros, da empresa, da onde a gente está, né? Então, eu acho que coube... encaixou muito bem isso aí, né? É isso aí. O Ed também, a Deise agradecendo aqui, que foi palavras muito verdadeiras. Obrigado, Deise, por estar aqui. A Deise vai estar com a gente na sexta-feira, falando com um tema muito legal aí, sobre os animais, aí, a relação entre o humano e o pet, aí, os cachorros, vai ser muito legal. Vocês não podem perder, viu, pessoal? Olha o Ed falando isso mesmo, tem que ser feliz fazendo o que gosta, até porque se não for com felicidade, as coisas não ficam bem feitas. Com certeza, é isso mesmo. Não tem dinheiro que vale a nossa infelicidade, nem no trabalho. Nós temos 24 segundos, pessoal, se eu cair, eu convido vocês amanhã para estarem aqui, a gente vai estar trazendo o José, aqui na live amanhã vai estar falando sobre carreira, né? Recalculando a rota. E eu agradeço muito, Carlos, muito que você esteja aqui. Obrigado. Gratidão por ter... Cara, não tenho palavras para agradecer mesmo vocês estando aqui, viu? Gratidão.